Irmãos, bom dia, se eu não te falei bom dia ainda. Devo confessar aos irmãos que eu já sinto o cheiro das férias. Terminado o sermão aqui, teremos uma breve reunião depois do terminando do culto com o pessoal da Reforma, não protestante, da Reforma da Parede. E depois, acho que em tese, claro, se alguém precisar, sempre estarei disponível, estarei por Atibaia uma parte do período, mas a realidade é que meio que hoje no almoço já faço um almoço de férias, né? Então, para isso, hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, e eu quero refletir um pouquinho sobre isso hoje. Antes, então, de entrar no texto que nós vamos lidar, queria só lembrar, ano passado nós lidamos com as 5 solas da Reforma. Quem lembra aqui quais são as 5 solas? Vocês lembram ou não? Vamos lá. Alguém acha que lembra ou não? Vai lá, André, e aí? Ele está lendo? Ele está lendo? Nossa! Rapaz, eu vi ele abaixando a cabeça, falei, ele é muito crente, está orando. Sola Fide, entregou, aí depois vocês acertam aí. Sola Fide, Sola Gratia, Sola Escritura, Solus Christus e Soli Deo Gloria, ok? São essas que marcaram, né, os 500 anos da Reforma. Vocês sabem que tem mais 2 solas, na verdade mais uma sola hoje, mais um sola, que o pessoal usa em algumas igrejas. Hoje fala-se de um 6º, né, sola. Sabiam disso? Igrejas um pouco mais radicais, reformadas um pouco mais radicais, tem falado de um 6º item aí no sola. Sabiam disso ou não? Alguém sabe qual seria? Não? Veja, são igrejas mais radicais. A 6ª sola é solapada. Pá! O cara acha que é assim que faz as coisas. Igreja dos filhos do trovão, né? Então, são igrejas que não sabem de que espírito são, né? Não é assim que as coisas fazem. E para essas igrejas e para esses irmãos ainda imaturos, eu tenho uma 7ª sola. Sabiam disso? Qual que é? Solamento. Não é assim que faz. Não é. 5 solas tá bom, não tá? 5 tá bom? Então, senão vem solapado e solamento e não é o ideal, tá bom? Mas brincadeiras à parte, eu quero trazer para os irmãos neste ano um texto que marcou grandemente a Reforma Protestante. Então, é engraçado que os temas se repetem nas igrejas no dia da Reforma. Ou tem igreja que faz uma série sobre os solas, tem outra igreja que lida com Romanos capítulo 1, e nós já fizemos tudo isso. E foi uma semana que eu pensei que nós poderíamos lidar aqui como irmãos, e eu trouxe algo que nós cantamos aqui hoje, que é o hino Castelo Forte. Não sei quantos aqui sabem, mas Castelo Forte foi composto por Martinho Lutero, mas a partir de um salmo, que ficou conhecido na história da igreja justamente como o Salmo de Lutero. Então, quando Lutero compôs Castelo Forte, foi a partir de um versículo que eu vou pedir que vocês abram comigo, do Salmo 46. Salmo 46 é o Salmo de Lutero, um salmo que nós já lidamos aqui na igreja no versículo 10, mas hoje eu quero de forma muito simples e rápida lidar com o salmo todo, um salmo pequeno, curto, Salmo 46, o salmo do pastor alemão Martinho Lutero, né? Diz assim o Salmo 46, Salmo de Lutero. Olha que bonito, olha que lindo, olha aqui. Versículo 1 é de onde ele tirou a música, olha lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E aí está escrito pausa, aí não está escrito pausa, aí eu tomo minha aguinha. Porque está escrito pausa, a gente dá uma pausa. Há um rio
cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Está na Bíblia, não? Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar ou aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Vocês sabiam que música, muitas vezes, ela é dividida em estrofes, em pausas. Em música, há momento que a gente canta, há momento que a gente espera. E isso, para uma pessoa que não tem coordenação, muitas vezes, que nem eu... Vocês já perceberam que eu sempre entro errado nas músicas? Já perceberam já, né? E perceberam que eu troco as letras, né? Enfim, mas ainda assim, Deus tem dado graça ao longo dos anos. Mas olha que interessante, neste salmo, nós temos 3 pausas e 3 estrofes. E cada estrofe, para nós aqui, vai representar, cada pausa aqui, vai representar uma característica, uma analogia sobre quem Deus é e como isso afeta o seu povo, ok? Então nós vamos olhar a primeira estrofe que está dos versículos 1 a 3 e vamos perceber uma analogia a partir desses 3 versículos antes da primeira pausa. Veja comigo novamente então, versículos 1 a 3, olha lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Primeira imagem que nós teremos sobre essa primeira parte, essa primeira estrofe desse salmo, é a imagem de um castelo. E eu quero que você grave essa ideia de que Deus, Ele é o nosso castelo. Foi dessa primeira parte que Lutero extraiu a sua música, a partir do texto que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, quando você vê castelo forte é o nosso Deus, e espada e bom refúgio, essa tradução em português nos dá a ideia dessa proteção, desse castelo que, para a cultura alemã, talvez a construção mais fortificada, e dá essa ideia. Então, quando Lutero pensa Deus é a nossa fortaleza, ele lembra de um castelo. Mas antes de lidar com Deus como castelo, eu quero só fazer algumas observações. Observe de quem, olha lá no texto, de quem Deus é o refúgio e a fortaleza. Está escrito no seu texto aí, Deus Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Sabe, irmãos, nós temos uma tendência natural a individualizar textos da Bíblia. No fundo, todo mundo se acha tão importante que é como se Deus na eternidade fizesse tudo pensando em mim. E a gente canta na igreja, a gente canta aqui eventualmente, olha, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Você imagina Deus cantando, o Pedro vai nascer, né? Essa perspectiva de que eu sou o chuchu da marmita de Deus, usando linguagem técnica, né? Não é errada, mas ela tem que ser equilibrada com uma perspectiva de que, sim, Deus é o meu Deus,
mas acima de tudo, Deus é o nosso Deus. Porque o Salmo diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus. Primeira pessoa do plural. Sabe, irmãos, Deus é um Deus comunitário. Ele é o Deus de Abraão, mas frequentemente Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Inclusive nesse salmo, quando cita Jacó, Jacó é considerado aquele que representa as tribos de Israel, porque seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Então nos dá a ideia de que Deus é o Deus de uma comunidade. Ele é o nosso Deus, e não apenas o meu Deus. E essa música de Lutero e esse salmo, não é Deus é o meu castelo, é castelo forte, é o nosso Deus. Deus é um refúgio e fortaleza para um povo. No caso do Antigo Testamento, para uma nação. E no caso do Novo Testamento, por um grupo de pessoas que representam o povo de Deus. E vocês sabem que desde os tempos antigos, as sociedades, conforme elas foram se desenvolvendo, elas criaram sistemas de defesa, sistemas arquitetônicos de defesa. E muitas cidades começam com muros fortificados, muros tão grandes, construídos assim de forma tão robusta, que as pessoas passeavam, caminhavam em cima do muro. Muros de pedra, muros, enfim, da coisa mais dura que existia ali disponível na região. Muros com torres de vigia, bunkers para a nobreza. E nesse contexto, com muitas guerras e tudo mais, conforme a sociedade foi desenvolvendo, na Europa surgem os castelos, e são coisas tão grandes e robustas que duram por milênios. Você vê castelo abandonado, está tudo lá ainda. No Brasil, por exemplo, surgiram os fortes, né? Você vai lá na praia, tem o forte, tudo de pedra, de anos, centenas de anos. E por que Deus é tratado? Esse é o segundo aspecto que eu quero falar antes de falar do castelo. Por que Deus é tratado como esse refúgio, como esse castelo? Olha o que o texto diz aí, ele vai dizer: socorro bem presente na tribulação, ou em outra versão, auxílio sempre presente na adversidade. Então veja, Deus é o nosso Deus, mas os salmistas, que são um grupo de pessoas aqui, eles apontam algo que a gente esquece. Gente, para o povo de Deus, sempre chega, mais cedo ou mais tarde, a adversidade. Nunca na história o povo de Deus teve paz por muito tempo. Essa semana, trocando mensagens com um amigo, e falei aí, só lembrei dele, mandei um zap: e aí, você está bom? Como que você está? Faz vários meses que eu não vejo. Ele está pastoreando há pouco tempo, e ele me respondeu assim: Pedrão, está tudo bem aqui, estamos vivendo na igreja um momento muito bom, são tempos de paz. Sabe por que ele respondeu assim? É um irmão muito querido. Esse irmão sabe que a vida em comunidade, ela tem momentos de paz, mas o normal é que os momentos de paz sejam alternados por momentos de profunda angústia, adversidade, perseguição, lutas internas, lutas externas. E se existe um grupo na história da igreja que enfrentou enormes lutas e adversidades, foi o grupo dos reformadores, e antes deles o chamado grupo dos pré-reformadores, especialmente com dois Joões, o John Wycliffe e o John Hus. John Hus foi morto 100 anos antes de Lutero, numa fogueira, e ele, antes de morrer, disse, John Hus significa ganso, né? Vai vir um cisne daqui a 100 anos. Ele na fogueira ali fala: daqui a 100 anos Deus vai levantar não um ganso, mas um cisne. E esse, quando vier, vocês não o matarão. E vem Martinho Lutero, 100 anos depois,
Agora, de fato, Martinho Lutero não sofreu uma morte de martírio. Mas como Lutero foi perseguido. Lutero teve que fugir, ficou escondido alguns anos num castelo, e talvez ali, naquele castelo escondido, talvez ali ele tenha composto a sua música. Foi ali que ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Mas toda aquela geração dos reformadores foi grandemente perseguida, viveu em enorme adversidade. Eu me lembro, por exemplo, que o Brasil podia ter tido uma história diferente quando, logo nos primeiros anos da colonização, ainda em meados do século XVI, 1500 e alguma coisa, vieram os huguenotes calvinistas, um grupo de calvinistas franceses que vieram para evangelizar, talvez um pouco mais para o século XVII, não lembro exatamente a data aqui de cabeça, mas eles foram assassinados no Brasil. Então, quando a gente pensa que Deus é o nosso castelo, nós estamos evocando a ideia de que nessa comunidade, Ele é o nosso, mas nessa comunidade sempre vai haver lutas e perseguições. E por isso é que nós precisamos de um castelo. E eu trouxe para vocês uma fotinho. Esse castelo que eu escolhi ali, ele não foi à toa, ok? Alguém sabe me dizer que castelo é esse? Não é no Palavra da Vida esse daí. Tem um castelo lá. Que castelo? Alguém sabe? Alguém quer chutar que castelo é esse? Alguém quer chutar o país em que ele está? Não é no Brasil. É Campinas, Chitãozinho e Chororó. Não. Tem uns sertanejos que tem castelo, né? Mas não é não. Alguém sabe que país? Que país? Inglaterra. Gente, esse castelo é o famosíssimo castelo de Windsor. Ele fica fora de Londres. E na Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que Londres sofreu grandes bombardeios. Foram até a chamada Batalha de Londres. Londres eram grandes incêndios todo dia, enfim. E especialmente os herdeiros da realeza britânica, a princesa Elizabeth e a sua irmã, elas por algum momento foram retiradas de Londres e vieram justamente para o castelo de Windsor. Então, diz um texto sobre o castelo, que quando a Segunda Guerra estourou no início de 39, a princesa Elizabeth, que agora é a rainha Elizabeth II, e sua irmã Margaret foram evacuadas e foram, especialmente com os ataques aéreos, justamente para o castelo de Windsor. E ele foi projetado, em alguns aspectos, justamente para ser a segurança da realeza. Então, alto-falantes foram instalados para alertar sobre a aproximação de ataques aéreos, os porões foram transformados em abrigos, e eles colocavam algum tipo de manta, alguma coisa que deixava o castelo invisível da parte de cima dos aviões para quem passava ali. Queridos, esse castelo que eu trouxe para vocês aqui, ele representa para a gente um local em que o povo do rei pode correr em momentos de adversidade, que virão. Bombas virão, pessoas atacando a igreja, dentro e fora, isso sempre veio. A igreja vai sempre sofrer. Crente nasce para ser perseguido mesmo. Mas o texto está dizendo que nós temos um Deus que é como um castelo, ao qual nós podemos, como comunidade de fé, o povo de Israel podia, e a gente aplicando ao Novo Testamento, a gente pode correr em momentos de adversidade que virão. Senhor, estamos sendo perseguidos, calma, vai para o castelo. E assim Lutero compôs no castelo a sua música que representa essa proteção de Deus. Nessa primeira analogia, Deus é um castelo. Agora, Deus não é apenas um castelo. Veja comigo a segunda parte aqui, a segunda analogia, versículos 4 a 7. Então, se a primeira analogia, Deus é um castelo, a segunda analogia sai do versículo 4, olha lá comigo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde
habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E pausa. Deus é um castelo, mas olha comigo agora a segunda analogia. Eu quero trazer mais uma foto para vocês. Olha, não, volta. Olha lá, calma aí. Dá uma olhada nessa foto. Dá para identificar? Tá meio clara a foto. Dá para escurecer? Não, né? Mas tá bom, tá claro. Ali dá para ver melhor, se alguém quiser enxergar ali. O que você vê nessa foto? O que parece isso daí? A cidade. Você quer morar nessa cidade? O que parece? Ela está meio estranha ali, mas parece um deserto. Essa cidade é um deserto. Olha lá. Quer morar naquela cidade ali? Quiser olhar, ela está melhor. Quer morar lá? Alguém quer? O que você identifica? Deserto tem o quê? O que tem no deserto? Areia, né? Areia. Agora, coloca outras duas fotos aqui. Olha lá. E essa cidade aqui está melhor? Está melhor? Dá uma olhadinha ali, se alguém quiser. E aí, o que vocês acham? Está melhor? Quem quer morar nessa segunda cidade aí? Quer morar? Tá bonitinha a segunda aí, não tá? Olha ali, uma rua arborizada, né? 2 rios ali. E se eu dissesse para você que as 3 fotos representam exatamente a mesma cidade? Cidade de Khartoum, capital do Sudão. Quando você olha essas 3 fotos agora, tendo o contexto, você fala, mano, como que alguém consegue viver naquele buraco cheio de areia da primeira foto? E a resposta é: as pessoas vivem em Khartoum, na boca do deserto do Saara, por um motivo. Porque Deus colocou ali um rio. E o rio que está lá, o chamado Rio Nilo, aquele que virou sangue. E essa é a ideia do salmista ao mencionar provavelmente Jerusalém. Lê comigo de novo agora, tendo essa dimensão de uma cidade que era para estar desolada num deserto, mas ela tem um rio. E olha lá, versículo 4. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Se a primeira analogia é Deus como castelo, a segunda analogia é Deus como um rio. No meio da sua cidade. É engraçado que a gente lá em casa gostaria de ser autossuficiente em algumas coisas. Você sabe que o mundo muda, as coisas mudam. Mas uma das coisas que eu acho legal, se você puder, onde você mora, ser autossuficiente, é na parte de água. Não pode depender de prefeitura. Então, a gente comprou um rio. Não, estou brincando. A gente cavou um poço em casa. Porque a gente queria se precisar, se estoura uma guerra, né? Se, sei lá, né? São Paulo é campeão, alguma coisa estranha acontece, né? Aí a gente tem a autossuficiência. Porque a água representa essa bênção. Você pode estar cercado. Se você tem água onde você mora, você fala, cara, eu planto, eu consigo fazer as coisas porque eu tenho água. Então Deus representa a sua presença no seu povo com essa ideia de provisão. Há um rio, Deus é como esse rio
que está na cidade, a cidade é toda deserta, mas tem rio. E o rio representa essa presença generosa de Deus no meio do seu povo. Sabe, irmãos, falando da reforma protestante, a reforma protestante aconteceu num ambiente em que, se você olha a história da igreja, nós já estudamos a história da igreja até a reforma aqui na igreja, quando você chega naquele momento da reforma, você fala: meu Deus, Deus abandonou a humanidade. Até o dia antes de Martinho Lutero colocar as teses ali naquela porta, você fala: meu Deus, não tem um crente nesse lugar. Parece que Deus esqueceu da humanidade. Por isso que a Idade Média é chamada, em muitos aspectos, a Idade das Trevas. Teve crente na Idade Média, cara, mas era tipo, sabe, é tipo achar, né, uma agulha num palheiro. Você vê, a maioria das pessoas ali, a igreja se corrompeu de um jeito que, entre, digamos assim, os ofícios ali da igreja católica, cara, não salvava ninguém. Os caras vendiam salvação. Cara, você vê a história dos papas. Se você tiver estômago, você procura na internet a seguinte frase: os piores papas que já existiram. Teve um papa, para você ter uma ideia, que ele foi exumado para ser julgado pelo seu sucessor. Cara, tinha papa ali que tinha amantes, incontáveis. A igreja tinha se perdido. E quando parece que a igreja tinha morrido de velha, o rio aparece. E um rio fala: não, eu estou na história. E Deus levanta alguns nomes como John Wycliffe, John Hus, que eu mencionei para vocês, que foram luzes no meio da escuridão, vagalumes que logo se apagaram. Mas ele levanta o Martinho Lutero, e na geração de Martinho Lutero chega um Philippe Melanchthon, ou um Zwinglio, ou depois um Thomas Müntzer, um Martin Butzer, um Johannes Brentz, um Bugenhagen e depois, finalmente, João Calvino. Deus é como um rio que nunca abandona o seu povo. Ok? Pode acabar todo o resto, todo mundo se voltar contra o povo de Deus. Quando você olha: não, mas tem um rio e vai sobreviver. Por quê? Porque tem um rio. Eu devo admitir que, para alguns assuntos, eu tenho uma memória boa. Júnior, você tem razão, né? Maurício, não quero pegar no seu pé, né? Mas isso você vai saber, eu acho que você vai saber, não é possível, vai saber. O Maurício serviu o exército comigo há 25 anos atrás, 26, né? Você está ficando velho, hein, mano? Maurício, o que significa Esaú? Por favor, fale pra gente aqui. Esaú. Ixi, começamos mal já. Esaú. Vai lá, por gentileza, Maurício. O cara que não teve um BO negativo no exército, nunca passou uma noite lá no quartel. Fala pra gente, por favor, o que significa Esaú. Vou te ajudar com o E. Estacione. S. Sente-se. A. Alimente-se. O. Fala vai, Maurício. Oriente-se. N. Navegue. O Esaú é a coisa mais importante que você precisa, Maurício. Se você ficar perdido no mato. Estacione, sente-se, alimente-se, oriente-se e navegue. Eu estou pegando o seu pé, mas eu sei que eu tenho uma memória diferente em alguns aspectos. Dizem que eu esqueço outras coisas, não? Mas enfim. Um dos princípios básicos de navegação e de orientação que vem do Esaú é você identificar um curso de água. Como que você identifica um curso de água? Não sei se você olhar para uma mata, para uma montanha, olhar para o horizonte, você consegue traçar onde a água está.
É só você ver onde há um curso de vegetação fechada que segue normalmente de uma região mais alta para uma região mais baixa. Então, se você olhar isso no horizonte, você fala, tem água ali. Você olha a chamada ravina da montanha, você olha e fala, opa, está vindo com muita vegetação, deve ter uma nascente ali, e essa água deve descer e vai seguindo, e você olha no horizonte. Por isso que muita gente, quando está perdida, ela busca um lugar alto, para identificar esse tipo de coisa. E quando você vê um curso de água, seu problema de sobrevivência está resolvido, porque basta seguir o curso descendo o rio, que mais cedo ou mais tarde você vai ter, mesmo que demore dias, você vai ter provisão de água. E normalmente junto à provisão de água tem alguns tipos de capim que são comestíveis. Você vai encontrar provavelmente no curso de água algum tipo de fruta, e também no curso de água você vai encontrar os animais. Essa é a realidade para você sobreviver, ok? Mas é interessante que, seguindo o curso de água, é ali que você vai encontrar a civilização. Mais cedo ou mais tarde você vai encontrar alguém que mora numa cidade que tem um rio. Pode ser no meio do deserto do Saara. Um dos princípios de sobrevivência do povo de Deus é lembrar que o povo de Deus tem um rio. Quando a gente estiver perdido na vida, em que parece que ninguém mais é crente, só sobrou a gente, a igreja está sofrendo, tem perseguição, é só lembrar, peraí, nós temos um rio, e esse rio representa a presença do nosso Deus em seu povo. É isso que esse salmo está dizendo. E no salmo vai dizer que está todo mundo contra o povo de Israel, mas quando eles olham para o rio, eles falam, amigão, pode vir que Deus está do meu lado. Deus é o nosso castelo, e Deus é o nosso rio. E para terminar, versículos 8 a 11, são versículos mais complexos, não vamos lidar com a complexidade deles hoje. Mas olha o que versículos 8 a 11 eles dizem para a gente. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E ele fala para o povo dele agora aqui, aquietai-vos ou parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, olha nós aqui, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí chega a última pausa, a pausa final. Deus é o nosso castelo, Deus é o nosso rio, está aí a frase, apareceu aí, já estava, não sei. E a última imagem que nós temos, o último versículo, eu lutei com qual imagem seria melhor, de um guerreiro ou não. E eu creio que talvez essa imagem ilustre o que eu quero. Joga para a gente, por favor, Mateus. Deus é o nosso artesão. Deus é então o nosso castelo, torre segura no tempo da adversidade que vai vir. Deus é o nosso rio, a provisão no meio das dificuldades. Mas Deus é aquele que faz coisas com as mãos, uma espécie de artesão. Isso está no versículo 8, quando diz, vejam a obra. O retrato que tem nessas palavras é como se Deus estivesse moldando a história do seu povo e a história dos inimigos do seu povo. Com o seu povo, a imagem é Deus construindo algo. Com os inimigos do povo de Deus, a imagem é Deus destruindo algo. E eu gosto dessas imagens. O mesmo Deus que faz é o Deus que destrói. O mesmo Deus que constrói para alguns é o Deus que derruba a outros. Porque essa é a realidade. Deus não só constrói, Deus também destrói. Deus não é só amor, Ele também é ira. E a pergunta que fica para a gente nesse salmo é, se Deus é assim,
Qual grupo nós estamos? O grupo a quem Deus constrói ou o grupo a quem Deus destrói? Que Romanos capítulo 9 vai mencionar como vasos de honra e vasos de destruição. Os dois são vasos, os dois são esculpidos por Deus. Mas um é para honra e o outro é para fogo. E eu posso dizer que num grupo como o nosso, seguramente, nós temos aqui alguns, muitos, quisera eu, todos, que são aqueles a quem Deus constrói. Uma história linda, uma eternidade com Cristo. Mas eventualmente, há aqueles que são colocados no nosso meio como aqueles a quem Deus vai destruir. E essa analogia do vaso, de Deus construindo um vaso, ela cabe muito bem no versículo 10, um versículo nós já pregamos, deve ter o sermão lá na internet, no site da igreja. Mas no versículo 10 diz assim: parem de lutar, fica quieto, aquietai-vos, deixa. Saibam que eu sou Deus, quem está lidando com a história sou eu. É isso que ele diz no versículo 10. Para de estrebuchar, fica quieto. Isso é vaso que eu estou construindo, calma. Quem vai lutar sou eu. E ele diz: eu serei exaltado entre as nações, e eu serei exaltado na terra. Deus é aquele que pega o seu barro, que somos nós, e tudo que o barro precisa para ser moldado por Deus é ficar ali onde Deus o colocou. Só isso. Quando a gente estuda a Reforma Protestante, que é o dia da Reforma hoje, então cada um desses pontos eu tenho trazido alguma coisa da Reforma. Cara, eu acho interessante Deus usar um camarada como Martinho Lutero. Vocês tiveram lá Martinho Lutero para os adolescentes? Tem algo que Martinho Lutero tem que eu acho que é a principal característica de Lutero. Define para mim uma característica de Lutero, do que você sabe de Lutero. Define, Lutero é um homem... eu quero ouvir. Quem é Lutero? O que você sabe de Lutero? Lutero é um homem... Vamos lá. Chuta alguma característica. Íntegro, contundente, persistente. Vocês são muito bonzinhos, gente. Vocês são muito bonzinhos. Não é assim que eu vejo Lutero. Não é assim que... Assassino, já pegou pesado, calma aí. Lutero, na minha leitura, e não só na minha, Lutero foi o homem mais teimoso que a história da igreja já produziu. Qual que é a grande qualidade de Lutero? É que ele era ruim. Teimoso, bicho é teimoso. Ele se converte. Imagina um crente teimoso. Eu não quero Lutero como membro da minha igreja. Você ressuscitar e ver, não. Você vai para outra. Não? Teimoso. Não? Lutero é teimoso. Persistente. O seu Elias é muito bonzinho. Persistente. Persistente é qualidade. Teimoso é defeito. Lutero tem um defeito de ser teimoso. E porque ele é teimoso, Deus usa ele. Deus fez um homem teimoso para uma hora em que teimosia se transformou em virtude. Quando passa a reforma, Lutero é um problema. Interessante isso. Você vai ver, ele dá problema. Onde ele vai, ele dá problema. Na história da igreja, tanto é que todos nós temos muitas dificuldades com a denominação dos luteranos. São irmãos, quando são crentes, não é? Mas olha, gente, quando pega as teimosias de Lutero, pelo amor de Deus. Mas Deus molda a história a partir de um homem difícil. É um pouco desse texto aqui. Só seja o que eu fiz. Fica quietinho, pode deixar. Quem vai resolver o problema sou eu. E nem mesmo toda uma igreja que mandava no mundo, igreja católica, apostólica romana, foi capaz de destruir uma obra
que Deus fez num homem teimoso. Porque Deus é esse artesão. Ele faz as pessoas de um jeito que elas podem ser úteis, desde que Deus trabalhe através delas. E esse é o Salmo 46. Deus é um castelo para onde a gente pode correr. Deus é um rio que representa a sua provisão. E Deus é aquele que está esculpindo a nossa história. Ele é esse artesão. E ele se compromete no Salmo a cuidar do seu povo para sempre. E é por isso que a gente pode cantar, e assim eu quero encerrar. Castelo forte é o nosso Deus, escudo, boa espada, com o seu poder defende os seus. A igreja está lá esperando Deus defender a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais que iguais não há na terra. Sim, vou terminar com a última estrofe. A palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com as armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Esse Deus que é um castelo, que é um rio e que é um artesão. E é isso que eu tinha para vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós temos para quem correr. Nós, como povo de Deus, comunidade de fé, não só essa igreja, outras também. Nos tempos de adversidade, nós sempre temos um castelo. Obrigado porque o Senhor é o nosso rio, uma provisão sempre presente quando a gente precisa. E quando a gente recebe a provisão, a gente percebe que ela vem só porque o Senhor está no nosso meio. E somos gratos finalmente, porque o Senhor é o nosso artesão, compondo a nossa história, compondo a história da igreja e usando inclusive os nossos defeitos para realizar aquilo que o Senhor vai fazer na história do mundo. Obrigado por tudo, obrigado pelo tempo juntos aqui como igreja, e que o Senhor continue abençoando essa igreja nesse mês agora de novembro, sendo para essa igreja o castelo, o rio e o artesão. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Turma, pegue seu boletim. Então eu já quero lembrar que a turma da reforma da parede tem uma reuniãozinha de 5 minutinhos comigo. Se alguém tiver um boletim para mim, eu agradeceria muito. Tá, se distribui aí. Obrigado, Davi. Quem não tem? Quem não tem? Alguém está sem? Lá atrás, por gentileza. Tem aqui, ó. Então tá, estou com 2 aqui. Olha lá, pega seu boletim. Então, turma, eu entro de férias daqui a 3 minutos. Depois da reunião, daqui a 5 minutos. Turma, ore pelo projeto da quebra da parede. O projeto ficou pronto. E nós já estamos cotando agora, tivemos um revés na parte de mão de obra de serralheria do que a gente imaginava que seria o valor. Por outro lado, nós conseguimos outros serralheiros, e, enfim, e o material nós conseguimos a preços muito bons também, tá bom? Então, nós agora, terminando a cotação, já começa a parede. Vai ser instalada a viga primeiro e depois será feito o alicerce. Vai ser essa ordem, mudou um pouquinho a ordem. Então, nessa semana, creio que, talvez nessa, no máximo na próxima, as vigas já estarão aqui. E aí é feito o alicerce, elas ficam no alicerce, depois de 20 dias, só tirar a parede. É assim que será esse processo. Provavelmente, então, no dia 4 de dezembro, anote aí, 4 de dezembro, um sábado, se tudo der certo no cronograma, estaremos aqui o dia todo para fazer mutirão. Ok? Arrumar a igreja, deixar bonitinha. Enfim, há de ser muito interessante. Se não, a gente vê o dia 11 de dezembro para fazer um mutirão, sem problemas. Então, lembrando, os horários novos aqui se mantêm. Dia 13 de novembro, daqui a 2 semanas, é isso?
Hoje é 31, daqui a quase 2 semanas, daqui a 13 dias, nós vamos subir a Pedra Grande. Nossa, você está de férias e vai subir? Sim, é um programinha de férias, né? Com a família, subir a pedra. Só não vamos subir se tiver o tempo como está, né? E os irmãos sabem do meu talento impressionante de escolher as piores datas para os eventos assim externos da igreja. Então, se não, mas a gente comunica os irmãos ali naquela semana. Então, mas vamos subir a pedra, 3h30 para subir. Moleza, hein? Molezinha. Moleza, né? 3h30 para subir, 4 horas para descer. Quem que vai ficar lá em cima? Você, Flávio, de novo, ou você vai a pé? Precisamos de alguém que suba de carro, com atestado médico, que suba de carro, para levar a aguinha para a gente lá, tá? Então traga o seu atestado, mano, você organiza isso daí, alguém para subir de carro. E é o seguinte, quem que pode subir? Se você anda, já anda? Se o Aron quiser levar, o Gabriel pode levar, tá bom? Aí, mas se você já anda, você já pode subir. E se você tem menos de 100 anos, você pode ir também. Depois dos 100 a gente dá atestado, né? Aí pode ir de carro, né? O resto, gente, da última vez, eu acho que talvez o mais novo tinha uns 4 a 5 anos. Foram seus. Quanto que eles tinham? A Alice tinha 4 anos. 4 anos. E teve jovem saudável que não foi, né? A Alice tinha 4 anos. Eu vou falar isso até o dia que eu morrer, né? Então nós vamos lá, né? Então não importa o seu IMC, não interessa. Nós vamos subir como igreja dia 13, vamos lá. Claro que se você tem um problema de saúde, né, a gente libera desde que você vá de carro, né? E aí forneça pra gente, a gente passa o cardápio depois lá em cima, né, que a gente vai querer. Mas eu passarei as orientações na semana. Mas roupa leve. Lembra que tem cobra. Lembra que tem aranha. Lembra que tem espinho. Lembra que você vai ter que... Não pode ser um tênis liso que você vai descer, né? Você sobe, o que você subir, fala, ai, como é legal subir, né? Ai, para descer vai ser fácil. Não vai ser fácil. Escorrega muito. Você vai cair. Quem não caiu da última vez? Fala aí. Serjão. Da última vez na Pedra do Coração, quem viu eu cair? Quem viu meu tombo? Quem viu? Caí sentado, mas caí, já caí e levantei. É assim que a gente faz. Sacudi a poeira. Retomei minha dignidade. Vi os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja são terríveis. Adoro. Pastor, pastor, vai na frente. Eu sei como é. E fica todo mundo lá atrás. Vai cair. Não, vamos lá, gente. É um programa muito especial. A gente sobe, fica umas 2 horas lá em cima. Cara, Pedra Grande é um lugar, né? Assim, que se você nunca foi, não sabe. É muito especial. Muito especial. Vamos lá, doutora Deise, vamos? É isso aí. Ok. Joia. A senhora acha que consegue caminhar? Não consegue, tá bom. A senhora está liberada, tá bom? Uma Marilena também pode ir de carro, daí a gente deixa, né? Só de carro. Agora, quem faz academia, né, Glaucião? Não pode, não está liberado não, né? O cara faz academia, meu. Serjão? Vamos lá. Dia 13, hein, galera? Vamos lá, é isso aí. Então, estou de férias agora. Queria pedir para os irmãos mais uma vez. Quando o pastor está de férias, o meu pedido é: esteja aqui na igreja. Faz muita diferença todo mundo aqui na igreja. Se você precisar faltar, falta depois. Falta quando eu estou aqui, não tem problema. Mas esteja aqui. Se esforce para estar com os irmãos, ser mais proativo, cuidar uns dos outros, ok? Porque, graças a Deus, nós temos o Daniel, já tem uma liderança mais estabelecida na igreja, mas tem que estar aqui, o seu lugar é aqui, tá bom? Falando então do que vai ter, então, olha que legal, domingo que vem estreia uma nova EBD na igreja, Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, livraço,
muito interessante. Daniel que vai estar com vocês com essa matéria aqui. Então, não tem nada são coisas práticas, não é nada teoria, é uma teoria aplicada à família. E isso é fantástico. E lembrando que no dia 6, isso eu quero reforçar aqui, sábado que vem, vamos ter o treinamento com a Sati. Gente, se é professor de criança, tem que vir. Se é pai, tem que vir. Pai ou mãe, tem que vir. Porque há de ser muito edificante. Nós já temos um outro que vai cuidar das crianças, vai ficar jogando aqui. Seu filho vai aprender pebolim na igreja. Não é uma coisa pequena. Os adolescentes estão dominando a mesa, sabem tudo, vão ensinar macete, você nunca mais vai ganhar do seu filho. Então você tem filho pequeno, traz para cá que a gente vai ter como cuidar. Vai ter coffee break, vai ter muita conversa. Então é das 9h30 ao meio-dia. Você vai almoçar em casa ainda, então, ou vai na cidade comer fora. Mas por gentileza, todo mundo aqui no sábado de manhã, inscrições com o Daniel, ok? Manda um zap para ele e fala, vou estar lá. E passei para vocês também a escala de adolês, olha aqui no sábado. Então, qualquer dúvida que você tiver de quem vai estar no sábado com os adolês, o Flávio e a Kátia, vamos orar pelos adolescentes, que o Flávio vai estar com eles no dia 6. O que você vai fazer? Que bagunça que você vai fazer, Flávio? Não sabe ainda? Oi? Não sabe? Não, se prepara, galera. Mano, o Flávio vai estar aqui. Não vem com vai Corinthians aqui não, tá? Tá proibido. Dia 20, o Cassiano, é isso? Estão confirmado? E 27, Maurício, né, com as respectivas, todo mundo, é isso mesmo? Então tá bom. Né, aí, né, o Maurício é mais sério, né, ele vai ensinar os adolescentes a organizar o armário, tá? Separar as cuecas por cor, meia. Conheço, cara, conheço. O Exaon, vou ensinar. Faz Exaon com eles, mano. Que decepção. Coloca ele por orientar a subida. Se você se perder na mata, não procure o Maurício. Mano, o cara achou que quando vindo pra nossa igreja ele ia me zoar. Não, vou contar um monte de história e tal. Eu sei. As histórias virão, eu sei. Elas virão. A igreja pede por isso. A igreja pede. Conta que como o pastor era bizonho. Conta mesmo. Pode contar, não tem problema. Sem problema nenhum. Turma, é isso. Alguém tem alguma dúvida quanto ao mês de novembro, as férias, que queira tirar comigo agora? Não. Então, Deus abençoe vocês. Reunião agora do grupo da Reforma. E depois eu estou liberado. Alegria estar com os irmãos. Valeu. Castelo.